E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências da Rede Municipal de Teresina, na Escola Marcílio Flávio Rangel. E essa aula é voltada para alunos do 8º ano. Bem, mas vamos pular a parte das apresentações que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que o coronavírus ataca diretamente os pulmões? É exatamente isso. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os distúrbios do sistema respiratório com ênfase na Covid-19. Então, vem comigo! Bem, pessoal, existe uma série de doenças que acometem o sistema respiratório, tanto causado por vírus como por bactérias, e também existem doenças alérgicas. E essas doenças nós chamamos de distúrbios respiratórios, tá certo? E como nós estamos passando por uma pandemia, certo? Relacionada diretamente ao conteúdo que nós estamos vendo há uma semana, que é o sistema respiratório, essa aula não poderia ser diferente. Então é por isso que a ênfase dessa aula vai ser sobre a Covid-19, tá certo? E nós vamos aprender nessa aula como o coronavírus ataca o sistema respiratório e todas as complicações que ele traz para esse sistema, certo? Pois bem, a Covid-19 é causada por um vírus pertencente à família coronavírus, especificadamente o SARS-CoV-2. E aqui eu chamo a atenção de vocês para esse nome, tá bem? O SARS-CoV-2 é o nome científico do coronavírus que causa a Covid-19, tá? Porque outros vírus dessa família de coronavírus já existiam e já afetavam as populações aí pelo mundo, causando outras doenças, tá bem? Então, o SARS-CoV-2 é o vírus que causa a Covid-19, tá certo? Pois bem, vamos voltar a falar sobre a Covid-19. Os primeiros casos dessa doença foram registrados na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, no final de 2019. E rapidamente essa doença começou a se espalhar pelo mundo. E a Organização Mundial da Saúde, logo em seguida, classificou essa doença como uma pandemia. E aqui, novamente, eu chamo a atenção de vocês para o que significa pandemia. A todo instante a gente está ouvindo na mídia pandemia, 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 pandemia. Tá, mas o que significa pandemia? Bom, pessoal, pandemia é quando uma doença afeta vários continentes ao mesmo tempo. É o pior dos cenários, porque essa doença se instala em diversos países pelo mundo, certo? Então, é por isso que a Covid-19 é classificada como uma pandemia, porque ela está acometendo a população de vários continentes pelo mundo, inclusive aqui no nosso país, o Brasil. E, pessoal, a Covid-19 ela ataca diretamente o sistema respiratório das pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, popularmente conhecido como coronavírus. E para que vocês entendam como que isso ocorre, como que ocorre o ataque do coronavírus no sistema respiratório, nós precisamos entender, primeiramente, o caminho que ele percorre pelo nosso corpo. E para que vocês entendam o caminho que ele percorre no nosso corpo, a pergunta é: como que ele entra no nosso corpo? Pois bem, o coronavírus entra em contato com o corpo através da contaminação de fluidos corporais de pessoas contaminadas. As gotículas contendo o vírus entram pelo nariz ou pela boca e vão se deslocando ao longo do sistema respiratório. Então, passa pela cavidade nasal, passa pela faringe, passa pela laringe, traqueia, até se instalar nos pulmões. Então é por isso que um dos sintomas clássicos das pessoas infectadas com coronavírus é a dor de garganta, porque ele vai passando ao longo dessa região aqui do nosso sistema respiratório. O caminho que o ar percorre é o caminho que o coronavírus vai infectando, tá bem? E daí vocês devem estar se perguntando: mas professora, como é que o coronavírus consegue infectar a laringe, a faringe, a traqueia? Como que isso ocorre? Pois bem, o coronavírus ele tem um formato que facilita a sua ação nas células humanas. Ele tem uma estrutura externa que são chamadas de espículas, que se ligam diretamente às células. E essas espículas
elas tem um formato que parece com uma coroa. Então, é daí que vem o nome coronavírus, tá? Porque a sua estrutura externa parece mais ou menos com uma coroa. Pois bem, então vamos voltar à parte que o vírus está infectando as células. Então, o vírus se liga diretamente às células humanas e consegue colocar o seu material genético dentro da célula. E quando o coronavírus coloca o material genético dele dentro da célula, a célula vai passar a trabalhar para ele. É isso mesmo, pessoal, as células vão trabalhar para o vírus. Então, naquele material genético tem contendo uma informação para a célula produzir mais e mais vírus. Então, a célula vai passar a produzir vírus, certo? E aí, esses outros vírus vão infectar mais e mais células. E aí, com essa multiplicação de mais e mais vírus, eles vão se multiplicar até se instalar nos pulmões. E quando chega lá nos pulmões, é que eles vão causar o estágio mais grave da doença, que é a síndrome respiratória aguda grave, que nós vamos já ver o que isso significa, certo? Pois bem, toda essa infecção do vírus nas células vai ocasionar os sintomas que são clássicos, tá? E que são os mais conhecidos pelos médicos, que é a febre, a tosse, dificuldade para respirar e corrimento ou congestão nasal. Esses são os sintomas mais comuns. No entanto, o vírus pode se multiplicar tanto a ponto de atacar diretamente os alvéolos dos pulmões. E os alvéolos dos pulmões vai começar a fechar, certo? E aí, nesse estágio, é o estágio da síndrome respiratória aguda grave. E os alvéolos são aquelas estruturas que tem no final lá dos bronquíolos que formam os pulmões. Lembram? Que parecem os cachinhos de uva? Então, os alvéolos é onde ocorre a troca de oxigênio e a saída de gás carbônico. Então, se os alvéolos estão fechados, não tem como ocorrer trocas gasosas. E aí, esse é o estágio mais perigoso da doença. Porque se a pessoa não for devidamente tratada em uma unidade de terapia intensiva, que são as UTIs, com respiradores e etc., a pessoa pode chegar a óbito, certo? Porém, nem todas as pessoas vão reagir da mesma maneira. Cada paciente tem a sua maneira específica de reagir, certo? E as pessoas mais suscetíveis a essa doença, a ter complicações, são as pessoas do chamado grupo de risco, que são pessoas diabéticas, hipertensas e dentre outras complicações. Porque essas pessoas elas já têm um sistema imunológico bem fraco e já têm a sua saúde mais comprometida, certo? Porém, isso não é uma regra. Pessoas mais jovens podem pegar a doença e podem apresentar os sintomas graves dessa doença, tá certo? E é o que exatamente está acontecendo pelo mundo. Várias pessoas, não só aquelas do grupo de risco, estão pegando a doença e estão apresentando os sintomas graves dela e, infelizmente, estão morrendo. E ainda existem aquelas pessoas que pertencem ao grupo dos chamados assintomáticos. O que é isso, professora? São aquelas pessoas que pegam a doença, o vírus infecta as células ao longo de todo o sistema respiratório, tá? O vírus está presente na cavidade nasal, presente lá na faringe, na laringe, e essas pessoas não sentem sintoma algum. Porém, essas pessoas podem passar o vírus para outras pessoas. E essa questão é muito grave, porque imagine, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma pessoa tem coronavírus, ela tá assintomática, tá? Só tá escorrendo o nariz, ela pensa que é uma alergia básica. E aí essa pessoa não toma os seus devidos cuidados, tá? Não usa máscara, não lava as mãos, e aí coça o nariz, pega nas superfícies, e vai lá outra pessoa, pega na superfície e sem querer coçou o olho. E aquela pessoa acaba pegando a doença, e aí pode apresentar o estágio grave da doença. E a grande questão é que nem todas as pessoas podem ser tratadas da forma devida. Nem todas as pessoas vão poder ir para UTI ou ser tratada com respiradores, porque não tem para todo mundo, tá certo? Então, eu aproveito esse espaço aqui para falar sobre essa pandemia que nós estamos passando, que é uma coisa muito séria e muito grave, tá, pessoal? Então, não é uma brincadeira, tá?
Então a gente deve sim tomar as nossas devidas precauções, devemos sim lavar as mãos, devemos sim usar máscara, tá certo? Devemos evitar aglomerações para que esse vírus não se dissemine, tá bem? Então, para que a gente possa ajudar a diminuir a curva de contágio, para que as pessoas que estão próximas da gente não peguem e não venham a ser acometidas dessa doença, e nem a gente também, tá certo? Então, todo mundo se cuidando, tá bem? Então vocês entenderam, né, pessoal, como que o coronavírus ataca o sistema respiratório? Eu tentei resumir da forma mais fácil possível para vocês entenderem, relacionando diretamente com o conteúdo que a gente está vendo, que é o próprio sistema respiratório. Então agora eu vou pedir que vocês anotem um esqueminha sobre o coronavírus relacionando ao sistema respiratório, tá? E toda a complicação que ele causa no sistema respiratório, para que vocês entendam bem direitinho, tá? Para que vocês possam até orientar as pessoas que estão próximas de vocês, tá bom? Papai, a mamãe, os tios, as tias avós, enfim, para que elas entendam a gravidade dessa doença, tá bem? Então, esquema na tela e nos vemos daqui a alguns instantes.
voltando. Vocês anotaram direitinho? Estão sabendo como que o coronavírus infecta o corpo? Vou querer saber depois. Pois bem, existem outras doenças, tá, que estão relacionadas ao sistema respiratório, além da Covid-19. E uma bem comum é a gripe. E a gripe é uma virose causada por um vírus e que os sintomas mais comuns são dor de cabeça, febre e perda de apetite. Então é por isso que vocês ouvem constantemente na mídia que os sintomas da Covid-19 são bem parecidos com o da gripe, porque é verdade, tá? Porém, não se esqueçam, os vírus que atuam em cada doença são diferentes, tá? O da gripe é um vírus pertencente à família da influenza, tá bem? E a Covid-19 é o vírus da família do coronavírus. São vírus diferentes e a gravidade dessas doenças também, porque para a gripe já até existem vacinas e são bem mais facilmente tratados do que o coronavírus, tá? Porque para o coronavírus não tem um tratamento específico, não tem vacina ainda, então a gravidade dessa doença é bem maior. Além da gripe, tem outro distúrbio respiratório que é chamado de pneumonia. E a pneumonia é causada por bactérias e essas bactérias infectam os pulmões. E os sintomas mais comuns são febre altas, dores no peito, falta de ar e corrimento nasal. E a pneumonia, ela também precisa ser tratada, porque caso ela não seja tratada, ela pode ser fatal. E além dessas doenças respiratórias, nós temos outra, que é chamada de tuberculose. E a tuberculose é causada também por uma bactéria que infecta o sistema respiratório. E os sintomas mais comuns da tuberculose é febre, suores noturnos, emagrecimento e catarro com sangue. E a tuberculose, ela tem uma transmissibilidade muito alta, tá? As pessoas com tuberculose, elas conseguem facilmente passar para as outras. Então, às vezes, até quando a pessoa tá com tuberculose, as coisas delas são separadas na casa, tá? Os copos que elas tomam água, os talheres que elas usam, prato e tudo dela tem que ser separado, tá bem? E também, se a tuberculose não for tratada, ela também pode ser fatal. Por fim, além desses distúrbios respiratórios causados por vírus e bactérias, nós temos alguns distúrbios que são alérgicos. E é muito provável que vocês já devem ter ouvido falar sobre alergia. Mas o que de fato é alergia? Bem, pessoal, a alergia, ela é um distúrbio no qual o corpo se torna sensível a algum material ou substância e passa a responder com uma defesa do próprio corpo. Algumas pessoas vão apresentar alergia, tá? A pelos de animais, a pólen de plantas, a cheiros de perfume e uma diversidade de substâncias. E tudo isso pode causar crises de dois tipos de alergias que são distúrbios respiratórios, que é a rinite e a asma brônquica. O que é a rinite? Bem, a rinite é uma forma de alergia na qual ocorre uma inflamação na parte interna da cavidade nasal, com produção de muco que escorre pelo nariz. E aí as pessoas que têm rinite vão ficar com o nariz toda hora escorrendo, coçando, a sensação é horrível, porque eu tenho rinite, então eu posso falar para vocês que é uma experiência horrível, tá bem? Pois bem, e a asma brônquica é uma doença que é um distúrbio que caracteriza-se pela contração da parede dos brânquios e que provoca a diminuição do espaço interno para a passagem do ar, provocando intensa falta de ar. Então é por isso que as pessoas que têm asma, elas ficam, quando ataca a asma, elas ficam buscando ar, porque imaginem, os brônquios são os tubinhos que vão levar o ar lá para os bronquíolos e depois para os alvéolos, para ocorrer a troca gasosa. Imagina, oxigênio não está passando, gás carbônico não está saindo, então é por isso que aquela pessoa fica desesperada por ar, né? Então, as pessoas que têm asma, geralmente elas fazem algum tratamento para abrir mais os tubinhos, tá? Que passam o ar e para que essa pessoa possa respirar, tá certo? E existem tratamentos para os dois tipos de alergias, tá? Então, elas também são facilmente tratadas.
E agora, pessoal, eu vou colocar uma esqueminha na tela desses outros distúrbios respiratórios que eu falei pra vocês, que é da gripe, da pneumonia, da tuberculose e da rinite e da asma brônquica, para vocês ficarem espertos aí no que são esses distúrbios respiratórios, tá bem? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Então voltamos, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje sobre distúrbios do sistema respiratório, com ênfase na Covid-19, para que vocês entendam a gravidade dessa doença e que ela não é uma brincadeira, tá bem? Então eu espero que essa mensagem tenha chegado aí para vocês e que vocês também possam espalhar essas mensagens para os familiares de vocês. Eu sei que constantemente vocês estão ouvindo isso na mídia e com certeza já estão até cansados de ouvir falar.
porém é sempre bom relembrar, né? E também relacionar o conteúdo que nós estamos vendo, bem? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham aprendido tudo direitinho. Espero também que todos estejam bem, que os familiares de vocês também estejam bem, que estejam em casa, se cuidando, lavando as mãos, usando a máscara quando for sair. E é isso. Um grande beijo para todos, um forte abraço e até a próxima aula.